Olá! Bom, você pode perguntar, mas o que tem a ver o clima organizacional com a saúde mental? Qual é a relação, desses dois? Bom, para começar, a gente precisa entender primeiro o que é o clima, O que é o clima organizacional, afinal de contas? Você que trabalha já na área de RH já sabe que o clima ele é caracterizado pela forma como os profissionais interagem tanto entre si quanto com o seu gestor, com os seus subordinados, com os seus pares. Então é a forma de interação dos seus profissionais, como eles interagem, mas também o nível de satisfação que eles têm. Satisfação no trabalho, satisfação nas atividades que eles fazem no dia a dia, satisfação de uma maneira ampla, a partir sempre da percepção que eles têm sobre o ambiente de trabalho. Então a gente está falando aqui de algo que é um pouco mais subjetivo, não é tão objetivo, Porque percepção, isso muda de cada um, de pessoa para pessoa. Então isso dependendo da percepção de cada um, é que isso também vai influenciar o clima organizacional. E o clima ele muda de uma hora para outra, ele pode mudar dependendo de eventos, de fatores que vão acontecendo ali no dia a dia. Então o clima é igual ao clima de tempo mesmo, A previsão do tempo, por exemplo, a gente tem uma previsão de sol, de chuva, frente fria chegando. No clima organizacional essas mudanças acontecem, mas não necessariamente a gente consegue prever tudo. É claro que quando existe uma notícia que pode impactar aquela equipe ou aquela organização, isso já é uma previsão de que vai mexer no clima e o que a gente pode fazer então para melhorar isso. Mas não necessariamente sempre a gente consegue fazer esse tipo de previsão, não é exatamente como o clima do tempo mesmo, tá? E aí são muitos os fatores que influenciam no clima organizacional, vários, muitos mesmo, sabe? Eles vão desde uma mudança grande, por exemplo, vamos pensar num exemplo, A notícia de que alguma empresa ou que a sua empresa vai ser comprada por um outro grupo. Então isso pode ser um impacto, pode ter um impacto no clima organizacional. Ou outro exemplo, reduções de quadro em massa, quando a empresa precisa fazer uma redução de quadro em massa por uma questão, às vezes econômica mesmo, enfim, situações do mercado. Até eventos menores, como por exemplo, também a promoção de um colega dentro da equipe ali, mas que a equipe achou injusta. Então isso também vai impactar o clima. Ou um outro exemplo, uma chamada de atenção do gestor. Às vezes aconteceu alguma coisa que envolveu a equipe toda e o gestor chega na sala já falando alto com todo mundo, ou mesmo às vezes não fala alto, mas dá uma chamada de atenção, de um jeito educado, mas que as pessoas já ficam desconfortáveis. Isso tudo mexe, impacta no clima. A gente tem vários outros exemplos também de muitos fatores que acabam influenciando o clima organizacional, A gente fala de coisas que podem ser boas, outras ruins, isso também vai depender da percepção. Mas, por exemplo, um feedback positivo para a equipe, isso também vai impactar no clima organizacional, Então, se o gestor chega, a equipe fez algum trabalho que foi uma força-tarefa, todos participaram e o gestor vai lá e dá os parabéns, reconhece de alguma forma a equipe, até pode recompensar essa equipe de alguma forma também. E isso também tem um efeito, um impacto aí no clima. Uma outra situação, a notícia de que terá um PLR ou um PPR, dependendo de como a sua empresa chama, se é que ela tem esse benefício, a notícia de que terá esse bônus aí, essa participação nos lucros e resultados, participação para os resultados, isso também é uma notícia que acaba impactando o clima, dependendo como ela vem, Ou uma outra situação, o início de um novo benefício lá, que entrou no pacote de benefícios da organização. Então tudo isso, gente, tudo vai impactar no clima organizacional. A gente falou aqui de algumas situações especificamente da organização, mas às vezes o fato de eu chegar, às vezes no trabalho, eu colaboradora chegar mais triste ou um pouco mais quieta,
isso também acaba impactando no clima, né? Clima é aquela coisa que a gente não pega, mas é aquela coisa que a gente sente. A gente sente que tem alguma coisa errada, a gente sente que tem alguma coisa estranha no ar, a gente sente que o clima tá leve, a gente sente que o clima tá tenso, sabe? Então é sensação. O clima tá muito relacionado a essa sensação, não é uma coisa que a gente pega, né? Não é uma coisa concreta exatamente, tá? Então, várias são as situações no decorrer do nosso dia a dia que podem impactar no clima. Uma outra situação, o gestor ali daquela equipe foi para a diretoria, teve uma reunião, ele volta para a sala, né, com a cara fechada, o pessoal já fica todo tenso, pensando, opa, aconteceu alguma coisa, ó, não é a hora de falar com ele agora. Então, isso tudo são coisas do dia a dia que todo mundo acaba vivendo isso também, né? E que acaba impactando o clima organizacional. Mas aí, claro, né, gente, todos esses eventos que eu falei, todos os que podem existir, né, todos os fatores que poderão influenciar o clima, eles podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente, tá? Nem tudo influencia negativamente e nem tudo influencia positivamente de uma maneira geral, tá? Isso tudo vai depender, de novo, da percepção que cada colaborador tem sobre cada fator, sobre cada evento que aconteceu ali, tá? Então, isso é bem importante a gente ter clareza. Nem tudo que para mim pode influenciar positivamente o clima vai influenciar a outra pessoa. Às vezes percebe aquele evento no lado positivo, né? Como algo bom, e o outro, às vezes, na mesma sala, na mesma equipe, pode olhar para aquele evento como algo negativo, como algo que não foi bom, como algo que pode ter repercussões ruins, tá? Então, isso tudo, o fato, né, dos impactos, né, dos fatores que influenciam o clima serem positivos ou negativos, vai depender, de novo, dessa percepção do colaborador. Não tem como a gente fugir disso. Por exemplo, a notícia de que a empresa será comprada então por outro grupo, né? Um exemplo que eu trouxe antes. Essa notícia, ela pode ser vista como algo ruim, né? Pode ser recebida pelos profissionais ali como algo que traga insegurança para eles, que eles tenham uma sensação de medo de ser demitido, porque se for comprado por um grupo maior, pode ser que haja, né, troca de colaboradores, trocas de equipes, trocas de gestores. Então, essa compra da organização, ela pode vir muito com esse sentimento assim negativo e muito de insegurança, esse medo muito grande. Agora, a mesma situação, se a gente olhar por um outro lado, talvez por um outro colaborador, ela possa ser vista como uma grande oportunidade, como algo positivo, né? Como um crescimento para a organização, como uma boa expansão aí para o negócio da empresa, né? Com mais oportunidades no mercado. Inclusive, assim, pode ter um sentimento de orgulho de pertencer a um grupo maior, sabe? Então, essa situação, olha só, é uma situação única que pode ter vários pontos de vista, várias percepções, né? Percepções diferentes e que inclusive podem ser muito distintas no sentido de positivo e negativo mesmo, sabe? Então, tanto essa questão, e aí, claro, né, vamos pensar assim, quando vem uma notícia dessa dentro da organização, ali na equipe, o gestor deu a notícia. A equipe pode se dividir, um pouco acha que isso é ruim, um pouco acha que isso é bom, só que o comentário das pessoas, né, o quanto isso é ruim ou o quanto isso pode ser bom, pode ajudar o outro lado, pode ajudar as outras pessoas a ver o outro lado da história também, tanto bom quanto ruim, tá? E aí, é isso, essa conversa, né? São esses ruídos, essa comunicação, essas conversas paralelas que vão realmente influenciar no clima, o que se sobressair, né? Nesse grupo ali é o que vai impactar mais o clima. E aí pode ser, então, mais para o lado negativo ou mais para o lado positivo. Isso daí vai depender realmente do resultado dessas conversas, ou às vezes não tem oportunidade de ter as conversas, mas internamente um pouco pensa que isso vai ser bom, um pouco pensa que isso vai ser ruim.
né? E o quanto as pessoas vão fantasiando isso internamente também, isso com certeza vai impactar o clima. De novo, a gente vai sentir, né, que alguma coisa ou está muito boa ou está muito ruim, né? Ou o pessoal ficou muito neutro, sem dar nenhuma opinião. Enfim, várias possibilidades aí podem acontecer. Mas isso é tudo só como um exemplo aqui, né, de clima organizacional, tá? De impactos, né, no clima organizacional. Porque toda essa percepção, né, de bom, de ruim, enfim, esses nossos preconceitos sobre os impactos, sobre os fatores que estão influenciando o clima, tudo isso vai depender das experiências desse colaborador, das experiências anteriores desse colaborador, né? Essa avaliação que ele faz da situação, isso tudo vai depender dessas experiências. Então, vai depender das suas crenças, daquilo que ele acredita, né? Vai depender do que ele já viveu na sua história de vida, daquilo que ele escutou já dos familiares sobre aquele tipo de situação. Um exemplo, gente, só para ficar cada vez mais claro, né? Por exemplo, se na família o pai trabalhava, a mãe trabalhava numa empresa e essa empresa foi vendida para um outro grupo e o pai foi demitido. Nessa situação, existe uma tendência de que a pessoa leve isso para o lado mais negativo do que positivo, né? Por exemplo, então eu corro o risco de ser demitido também, talvez igual ao meu pai. Entende? Agora, se o contrário também for verdadeiro, a empresa foi vendida, mas os colaboradores continuaram, permaneceram, né? A empresa cresceu muito mais, tiveram mais benefícios, enfim, é uma outra história. Então, na verdade, aquilo ali foi uma experiência mais positiva. E pode ser que aquele colaborador hoje que recebe essa notícia, olhe essa notícia como algo positivo. E isso vai impactar também, então, no clima organizacional. Resumidamente, gente, o clima organizacional ele está muito, muito suscetível ao que as pessoas vivem tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho. Mesmo que a gente fale que é um clima organizacional, né? O que eu vivo fora do trabalho, eu também acabo levando para dentro do meu trabalho. Isso faz parte, somos seres inteiros, integrais, né? E precisamos ser considerados dessa forma também. Só que além disso, né, também todos os eventos que ocorrem no dia a dia laboral, ali no dia a dia do meu ambiente de trabalho e a forma como as pessoas os percebem e como elas interagem nesse contexto também impacta grandemente o clima organizacional, tá? Então, a gente tem os dois vieses aí. Mas o que um tem a ver com o outro, né? O que o clima então tem a ver de fato com a saúde mental? Quando a empresa ela considera a saúde mental das pessoas, né? Quando a saúde mental é um valor para a empresa, quando isso tá na cultura da organização, né? Quando isso faz parte já do discurso da organização e da prática também, né? Existe a tendência de que o clima organizacional ele também seja saudável de uma maneira geral, né? O que eu quero dizer de uma maneira geral é que como o clima muda a todo tempo, o que a gente quer dizer de maneira geral é que ele tem mais constância, né? Então é mais fácil ele estar constantemente mais positivo, tendendo mais para um clima saudável do que para um clima doentio. Então, de uma maneira geral, ele tem essa constância mais saudável. Como eu falei, eventos pontuais eles vão impactar o clima com certeza, tá? Mas a tendência acaba sendo mais positiva. E isso quando a empresa realmente tem esse valor, né, no seu DNA, tem saúde mental aí como um valor, tá? Então, dessa forma, quando ela tem isso na cultura, geralmente ela já promove um ambiente mais saudável, um ambiente mais agradável, um ambiente mais seguro psicologicamente, tá? Então, e isso acaba impactando automaticamente a questão do clima organizacional. Agora, quando o trabalhador ele percebe que tem uma boa estrutura para exercer a sua atividade laboral, né? Ele tem os equipamentos necessários, ele tem uma boa carga horária de trabalho, né? Ele tem uma boa internet ali para aquilo que ele precisa, ou o equipamento, né, para fazer a atividade que ele precisa ali no dia a dia. Ele tem acesso fácil à gestão para pedir orientação ou, enfim, tirar alguma dúvida que seja necessário aí nesse processo,
né? Quando ele percebe que os valores da empresa estão alinhados com os seus valores, e que na prática, né, isso também acontece, porque às vezes pode acontecer da empresa ter lá na parede os seus valores, mas na prática não acontecer. Mas quando ele percebe que os seus valores, né, os valores da organização e os seus valores estão alinhados e não é só um quadro na parede, mas a empresa coloca esses valores em prática, quando ele percebe que ele é reconhecido, sabe? Ele tem meios para se desenvolver, para desenvolver a sua carreira profissional, para crescer dentro da empresa. Quando ele percebe que o seu gestor o respeita, né? O considera, trata a equipe de uma maneira justa, de uma maneira adequada, dá oportunidade para construírem juntos ideias, sugestões, né, de melhorias e inovações e leve em consideração toda essa construção, todas essas ideias que acabam vindo, né, do grupo. Quando ele reconhece os benefícios que a empresa fornece como realmente verdadeiros benefícios para ele e para sua família. Por que eu falo verdadeiramente benefícios? Porque às vezes o que é benefício para um, que é alguma coisa que é para ser bom para uma pessoa, pode não ser tão bom para outra, pode não fazer muita diferença na vida do outro, dependendo das necessidades, que acabam sendo particulares, né, muito individuais também. Então, quando ele percebe e reconhece que os benefícios que a empresa dá para ele, né, oferece para ele, eles realmente são bons para ele e para sua família, quando ele sente, por exemplo, que está numa empresa que promove a qualidade de vida, quando ele percebe que o discurso da empresa é igual à prática e tantas outras coisas que ele pode perceber, né? Quando todas essas percepções e tantas outras que possam ser percepções positivas também acontecem, o clima organizacional ele tende a se mostrar muito mais saudável. Claro, gente, consequentemente a isso, né, a empresa também está promovendo a saúde mental desses trabalhadores, trabalhando com todas essas questões que são tão básicas do dia a dia da gente, do dia a dia laboral, são tão comuns a várias empresas, né, a todas as pessoas que estão dentro das organizações, quando tudo isso é feito de uma maneira adequada e as pessoas, os colaboradores percebem isso, né, olham isso com bons olhos e percebem isso como algo muito positivo, com certeza a empresa ela já está atuando em paralelo assim com a saúde mental, promovendo a saúde mental desses trabalhadores, porque tudo isso impacta no clima. E um clima positivo, com todas essas questões que eu acabei de falar, automaticamente vai promover saúde mental também, né? Vai deixar as pessoas menos estressadas, menos ansiosas, mais seguras do seu trabalho, seguras das suas oportunidades, né? Mais confiantes ali de que a empresa pode dar grandes oportunidades de crescimento. Então isso tudo caminha, né, a favor realmente da saúde mental, da promoção da saúde mental. Quando a gente fala da promoção, também no sentido da prevenção, né, de questões aí de adoecimentos mentais. E o maior responsável pela gestão de um clima organizacional positivo é a liderança. Sabe? É a liderança que está ali no dia a dia com a sua equipe, que consegue observar o que está acontecendo ao seu redor, que observa os conflitos, né? Se houver conflitos, e que geralmente há, porque a gente trabalha com pessoas diferentes, isso faz parte também, né? Mas que consegue gerenciar esses conflitos, administrar e aproveitar o máximo do que é positivo deles também, sabe? Seguido da empresa, porque além do responsável, né, ser o principal responsável da gestão do clima, ser a liderança, a empresa ela também é um segundo responsável, porque ela está lá com os seus valores, ela que determina as políticas, as diretrizes, né? Ela que está lá com a cultura formada, né? Então toda essa cultura também é importante para a gestão do clima organizacional. E aí depois a gente tem por consequência também um dos responsáveis, um dos agentes do clima organizacional positivo são os colaboradores, né? Eles também fazem parte desse dia a dia, eles também podem impactar positivamente ou negativamente o clima. Então a gente tem aí três atores, né, principais:
O principal deles é a liderança, o líder, o gestor, né, como você queira chamar, mas aquela pessoa que está ali à frente da sua equipe e que está no dia a dia com ela. Então, esse é o principal responsável para manter um clima organizacional positivo, seguido da empresa, que vem com todas as suas diretrizes, e aí depois os colaboradores, que também têm toda a sua parte aí no dia a dia, né, até com seus colegas de trabalho, com o próprio gestor, com as outras áreas da organização. Esses são os principais atores aí para a gestão de um clima organizacional positivo, que consequentemente vai também promover de alguma forma a saúde mental. Por isso que investir no desenvolvimento do líder, né, dessa liderança ali, de quem está à frente das equipes, né, investir no desenvolvimento desse gestor, gente, é essencial para o desenvolvimento da equipe. É essencial. Tanto o desenvolvimento da equipe como para a entrega dos resultados, para a própria gestão do clima, né? E mais, assim, ó, quando eu falo que o clima ele é impactado pela percepção dos colaboradores para fazer a gestão desse clima, então, o líder ele precisa conhecer muito os seus profissionais. Ele precisa entender o que é valor para os seus profissionais, né? O que eles esperam da empresa, como eles pensam, né? O que eles estão fazendo ali, o que realmente, de que forma eles estão engajados ou como eles se engajam mais, né? O que é o motivador deles permanecerem nesse lugar? Então, isso é muito importante, conhecer as pessoas, conhecer as suas equipes, para que o líder consiga fazer uma boa gestão do clima também. Sem conhecer a sua equipe, fica muito difícil, né? E assim, isso faz parte da gestão, da liderança, né? O gestor de uma equipe, vamos falar de uma equipe que não seja de RH, por exemplo, ele também é responsável por fazer a gestão de pessoas da sua equipe, não só a gestão técnica da equipe. Então, faz parte do papel de gestor olhar para as pessoas. E olhar para as pessoas é conhecê-las também. Esse é está inerente ao seu papel, essa responsabilidade. E nós sabemos que é no trabalho que o indivíduo, que o nosso colaborador, ele passa a maior parte do seu dia. Isso faz parte, a gente já sabe isso há bastante tempo. Portanto, a empresa ela é corresponsável pela saúde mental desse profissional, sabe? Além dele ter a responsabilidade dele mesmo, o próprio colaborador, mas a empresa também é corresponsável por isso, porque é ali que ele passa a maior parte do tempo. E aqui eu falo tanto dos líderes quanto dos seus subordinados. Então, a própria organização precisa olhar tanto para a sua linha de liderança, que também vai precisar de apoio, que também precisa de ajuda, que também precisa da promoção da saúde mental, também precisa ter saúde mental para lidar com todas as demandas, quanto das suas equipes ali, de todos os demais colaboradores, os subordinados dessas lideranças, tá? Então, isso é muito importante a gente ter clareza. Tanto um quanto o outro dependem, não que dependam, mas esperam da organização que a organização também olhe para eles. E eu chamo todos os fatores que constituem o clima organizacional, todos esses eventos, tudo que impacta o clima organizacional, de fatores básicos para a promoção da saúde mental e para a prevenção, então, do adoecimento mental, Ao que diz respeito às responsabilidades da organização, da empresa. Porque sabemos que o colaborador também tem a sua responsabilidade, mas aqui eu quero realmente falar com foco na responsabilidade da organização, sabe? Então, são fatores básicos que fazem parte para constituir um bom clima organizacional. Eles automaticamente também são fatores básicos para a promoção da saúde mental. Ou seja, a liderança é o maior agente também na promoção da saúde mental dos seus profissionais quando a gente está falando da empresa, de dentro da organização, num ambiente corporativo. Mas a empresa também, porque é a empresa que vai preparar, que vai capacitar, que vai desenvolver bons líderes, para estar ali à frente das suas equipes. É a empresa, gente, que pode contemplar e estimular boas práticas de gestão de pessoas focadas em pessoas e resultados, não só em resultados. É a empresa que escreve as políticas, que direciona a sua cultura,
que dá o norte, sabe? Então, tanto a liderança quanto a empresa tem um papel fundamental aí na promoção da saúde mental. São grandes agentes aí na promoção da saúde mental quando a gente fala de saúde mental dentro do ambiente corporativo. Perceba que tudo isso pode caminhar para a construção de ambientes de trabalho saudáveis mentalmente, né? Claro, por meio de condições de trabalho básicas, que foi tudo que a gente falou aqui, né? Para a promoção da saúde mental. Então, quando o básico existe, a estruturação de um programa de saúde mental corporativa ele se torna muito mais fácil, muito mais natural, né? Acaba sendo um processo muito mais natural, mas a gente precisa ter o básico bem feito, ter um básico positivo, né? E a gente pode falar aqui de básico questões, elementos que contribuem para um bom clima organizacional. Então, quando a gente tem esse básico, né, bem feito, a estruturação de um programa de saúde mental corporativa ele acaba se tornando muito mais fácil e muito melhor também, né? E muitas vezes as empresas acabam procurando por programas robustos de saúde mental, quando na verdade, gente, o que precisam mesmo é dar atenção inicialmente àquilo que é básico para promover a saúde mental, né? Então é a questão de fazer uma boa gestão do banco de horas das pessoas, né? Da hora extra. Realmente o profissional só pode trabalhar no máximo aquele horário, cuidar para que ele não tenha que ficar fazendo isso constantemente, frequentemente. A intensidade de coisas que acontecem aí no ambiente de trabalho, quando elas podem provocar esse estresse, né, a própria ansiedade, enfim, essa sobrecarga de trabalho, né, o estresse laboral mesmo, isso acaba impactando muito no dia a dia e isso é uma questão de clima organizacional também, mas que vai ajudar muito, né? Quando eu faço uma boa gestão das horas extras das pessoas, desse banco de horas das pessoas, isso vai ajudar muito na promoção da saúde mental, né? Olhar para esse colaborador com aquilo que é básico, né? O pagamento em dia. Sabe, quando eu prometo todo dia, todo quinto dia útil do mês vai estar lá o pagamento na conta, isso é básico, isso também vai fazer parte, tanto vai impactar o clima organizacional, como também vai contribuir para a saúde mental das pessoas, né? Porque elas não vão precisar se preocupar que não tem dinheiro para pagar as contas que estão vencendo ali naquele outro dia. Então, é disso que eu chamo, são coisas simples, básicas, que às vezes a gente precisa partir primeiro delas, deixá-las todas muito bem alinhadas para depois dar os próximos passos, né? Para depois a gente começar a deixar o programa mais alinhado, mais robusto, trazer coisas diferentes, né? Promover outras coisas, mas a gente precisa partir do básico. E eu digo que fazendo o básico, naturalmente, né, o programa ele vai se aperfeiçoando, você vai incluindo outras ações, você vai incluindo outros programas de saúde mental dentro desse guarda-chuva maior também, né? Que podem realmente, que com certeza irão promover mais saúde mental, um ambiente de trabalho muito mais agradável, muito mais saudável mentalmente também.